Às vezes, o silêncio da alma fala mais alto do que qualquer barulho externo. Há dias em que você acorda com uma sensação estranha no peito, como se carregasse uma pedra invisível e percebe que por mais que o tempo tenha passado, por mais que as circunstâncias tenham mudado, ainda existe algo não resolvido dentro de você. E talvez a pergunta que ecoa em sua mente, como um sussurro que não cala, seja essa: por que eu ainda não consigo perdoar? O perdão é como um rio que todos falam, mas poucos ousam atravessar. É bonito quando ouvimos histórias de reconciliação. É inspirador quando vemos alguém soltar as correntes do ressentimento. Mas quando a ferida é nossa, quando a marca está em nossa pele e em nossa memória, parece que esse rio é profundo demais, perigoso demais, distante demais. Então ficamos à margem, olhando para a outra beira, desejando paz, mas presos no mesmo lugar. Você já se sentiu assim? Carregando dentro de si um peso que não queria carregar, tentando convencer o coração de que já superou, mas no fundo, sabendo que ainda há um nó apertado, uma voz amarga, um eco daquilo que lhe fizeram? Talvez seja uma palavra cruel que foi dita. Talvez seja uma traição inesperada. Talvez seja a ausência de alguém que deveria ter estado ao seu lado. Ou talvez seja até consigo mesmo que você não consegue se reconciliar. Perdoar parece simples nos livros, nos sermões, nas frases que circulam em cartões e redes sociais. Mas na vida real, no silêncio do quarto, na lembrança que insiste em voltar, perdoar parece um abismo. E é nesse espaço entre o querer e o conseguir que muitos de nós vivemos, com a alma suspensa, sem repouso. Mas por que é tão difícil? Talvez porque perdoar seja morrer um pouco. É abrir mão de um direito. É entregar a justiça que achamos que nos pertence. É soltar a arma quando tudo dentro de nós grita que ainda precisamos dela para nos proteger. Talvez você não consiga perdoar porque sente que, se o fizer, estará diminuindo a gravidade do que aconteceu. Talvez a dor que você carrega seja tão profunda que o perdão parece quase uma traição a si mesmo, como se você estivesse passando a mão sobre a ferida e dizendo: não doeu tanto assim, mas você sabe, doeu muito. E negar isso seria negar a sua própria humanidade. Há também aquele medo silencioso: se eu perdoar, quem garante que não vou ser ferido de novo? O coração ferido cria defesas, ergue muros, constrói fortalezas. E de tanto proteger-se, às vezes, acaba se prendendo dentro de si mesmo. É por isso que algumas pessoas confundem perdão com esquecimento. Não é esquecer. O perdão não é apagar a memória, não é fingir que nada aconteceu. O perdão é um ato de liberdade, não para o outro, mas para você. Talvez você ainda não consiga perdoar porque está esperando sentir vontade. Mas o perdão, quase sempre, não nasce do sentir, mas da decisão. Ele é como uma semente plantada em terra seca. No início não há sinais, não há flores, não há frutos, só o vazio da espera. E mesmo assim, algo começa a germinar no invisível. Pense em alguém que carrega uma mala pesada numa longa estrada. O peso vai curvando os ombros, cansando as pernas, roubando a alegria da jornada. Chega um momento em que não importa mais o que está dentro da mala, se é valioso ou não. O peso em si já é suficiente para sufocar. O rancor é essa mala. E enquanto você insiste em carregá-la, o caminho parece mais difícil do que realmente é. Mas eu sei que talvez você já tentou deixar no chão e não conseguiu. Já disse a si mesmo que soltaria, já orou, já chorou, e mesmo assim, no dia seguinte, percebeu que ainda estava segurando. Isso não significa fraqueza. Significa apenas que você é humano. Significa que sua alma ainda está aprendendo a desapegar-se do que lhe machucou. A Bíblia diz em Efésios 4, 31, 32: livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo.
Note como a palavra não pede apenas que sejamos bons ou compreensivos, mas que nos livremos da amargura. É como se dissesse: você não foi feito para carregar esse veneno dentro de si, mas há algo precioso aqui. Assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão humano sozinho é pequeno demais. Se você tentar perdoar apenas com suas forças, talvez nunca consiga. É como tentar encher um copo vazio com mais vazio. Mas quando você se lembra de como foi perdoado, quando contempla o peso da graça que lhe alcançou, descobre uma fonte que não se esgota. Você não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque você também foi perdoado. Talvez você esteja se perguntando: mas e se a pessoa não reconhecer o que fez? E se nunca pedir desculpas? E se continuar me ferindo? O perdão não depende do outro. Ele acontece dentro de você. Ele não é um contrato assinado pelas duas partes, mas uma decisão íntima de não deixar que a ferida determine seu futuro. Imagine uma prisão. Dentro dela, você mantém o outro trancado, alimentando todos os dias o ressentimento que sustenta aquelas grades. Mas no fundo, quem vive ali é você. O rancor é uma cela construída por nossas próprias mãos. O perdão é a chave que abre a porta. Quando você solta, não está absolvendo o outro de toda a responsabilidade. Está libertando a si mesmo de viver acorrentado. Eu sei que ainda dói. E talvez você nunca esqueça completamente. Algumas cicatrizes permanecerão, mas cicatriz não é sinal de dor, é sinal de cura. Ela está ali para lembrar que você passou por algo, mas sobreviveu, que foi ferido, mas ainda está de pé. E talvez a grande revelação seja essa: perdoar não é um favor que você faz a quem lhe machucou. É um presente que você dá a si mesmo. É escolher não permitir que a escuridão tenha a última palavra. É abrir espaço para que a paz de Deus governe onde antes havia guerra. Jesus, pendurado na cruz, olhou para aqueles que o crucificavam e disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele não esperou arrependimento, não exigiu desculpas, não condicionou sua misericórdia a nada. Ele simplesmente liberou. E se ele pôde, em meio à maior dor, liberar perdão, talvez você também possa, mesmo que em passos lentos, mesmo que entre lágrimas. Mas não se culpe se ainda não consegue. O perdão é um processo. Às vezes, é preciso orar todos os dias a mesma oração. Senhor, eu não consigo, mas quero conseguir. Ajuda-me a perdoar. E pouco a pouco, algo vai se desfazendo. A raiva diminui, o nó se solta, a alma respira. Até que um dia, quase sem perceber, você percebe que já não dói mais tanto assim. Então, por que você ainda não consegue perdoar? Talvez porque ainda está aprendendo a deixar Deus carregar esse peso junto com você. Talvez porque, no fundo, ainda confunda perdão com concordar com o erro. Talvez porque ainda precise entender que a sua liberdade não depende da mudança do outro, mas da sua decisão de entregar tudo nas mãos de aquele que julga com justiça. Hoje, talvez seja o começo de uma nova jornada. Não uma jornada de esquecimento, mas de libertação. Não uma jornada de negação, mas de cura. Uma jornada onde você não anda sozinho, porque aquele que lhe perdoou primeiro caminha ao seu lado. E enquanto você caminha, lembre-se, o perdão não apaga o passado, mas abre caminho para um futuro diferente. Ele não muda o que foi feito, mas transforma o que ainda pode ser. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo e permita que a graça de Deus toque as áreas mais escondidas do seu coração. Deixe que Ele sopre vida onde hoje há silêncio. Deixe que Ele derrame paz onde antes havia guerra. E se você quiser, compartilhe nos comentários a sua experiência. Conte como tem sido sua luta com o perdão, o que tem aprendido nesse caminho. Ou simplesmente diga o nome de alguém que você está disposto a liberar nas mãos de Deus. Sua história pode ser a chave para que outra pessoa também encontre liberdade.